Você tem certeza de que está pronto para viver o milagre que tanto pediu? E se a resposta de Deus chegar de uma forma totalmente inesperada, você está preparado para recebê-la? Eu sei que muitas vezes as dificuldades da vida parecem maiores do que possamos suportar. Mas escute isso, Deus pode fazer o impossível na sua vida. E a oração é a chave que abre portas que estavam trancadas há muito tempo. Quantas vezes você se sentiu sozinho, sobrecarregado, achando que ninguém entendia a sua dor? Quantas vezes você olhou para o céu e sentiu que as suas orações não tinham respostas? Eu quero que você ouça com atenção, que nada é por acaso. Se você chegou até aqui, é porque Deus está chamando você para receber uma palavra que vai renovar sua fé, que vai quebrar barreiras, trazer libertação. Talvez você tenha se afastado de Deus sem perceber. Talvez você tenha permitido que barreiras humanas impedissem que o milagre chegasse. Mas a Bíblia nos lembra, lá em Tiago, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Isso significa que mesmo em meio às falhas, Deus ainda pode mover o céu e a terra em seu favor. Ele está pronto para agir, exatamente onde você não consegue agir sozinho. Feche seus olhos. Quais fardos você está carregando que não são seus? Quais preocupações, quais culpas, dores você assumiu e que na verdade Deus nunca pediu para você carregar? Talvez você tenha lutado batalhas que não eram suas. Talvez tenha insistido em caminhos que só traziam desgastes. Mas hoje Deus quer que você perceba. Aqueles que se afastaram, aquelas portas que se fecharam, tudo isso foi livramento, foi proteção para a tua vida. O milagre que você pediu pode estar prestes a acontecer, mas para isso você tem que se posicionar. A fé verdadeira não espera sinais imediatos, não depende de aplausos, não mede resultados pelo que os olhos veem. Ela floresce no silêncio, na espera, na confiança. E é por isso que muitas vezes, enquanto o mundo parece se fechar, os milagres estão sendo preparados nos bastidores do céu. Amém? Deus está olhando para você com amor. Ele conhece cada lágrima, cada oração silenciosa, cada momento em que você achou que ninguém entendia a sua dor. Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele está pronto para agir. O impossível que você, ou melhor, o impossível para você é simples para o Senhor. O que parecia impossível de superar, Ele transforma em vitória. Amém? Eu quero que você repita comigo em espírito. Senhor, eu confio em Ti. Eu entrego minha vida, os meus fardos, o meu coração nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Ele está agindo nesse momento. Não importa o quão pesado seja o seu coração. Não importa o tamanho dos obstáculos que você tem enfrentado. Deus é maior, Ele é fiel. Quantas vezes você já se questionou porque nada aconteceu? Ou será que é a sua fé que não é suficiente? E eu te digo agora, a sua fé, mesmo que pequena, é poderosa nas mãos do Senhor. Ela é o que movimenta o céu, é o que desperta o agir de Deus, é o que atrai milagres e respostas do céu. A fé que permanece, mesmo quando todos ao redor desacreditam, é a fé que transforma vidas. Talvez você não perceba, mas muitas vezes Deus permite que você passe por situações difíceis para fortalecer sua fé, para ensinar você a confiar no Senhor sem ver, para que você entenda que Ele é a fonte de todo milagre. Cada lágrima, cada batalha, cada noite, em claro, tem um propósito. Preparar você para receber a manifestação do impossível. Hoje eu quero que você se permita sentir essa verdade. O milagre que você tanto pediu já está sendo liberado, Deus está agindo. Mas antes precisa de posicionamento. Ele envia os teus anjos para guardar seus passos, Ele fecha a porta que não são para você. Ele direciona caminhos que ninguém consegue enxergar. O que parecia fracasso era proteção. O que parecia perda era preparação. Então nesse momento declare: eu recebo o milagre de Deus em minha vida. Ou então coloque: eu confio, eu creio, eu aceito. Faça essa declaração. Faça aqui nos comentários, porque quando você se posiciona, o impossível se torna possível. E lembre-se que a oração não é apenas pedir e pedir,
mas é entregar, é confiar, é se posicionar. É abrir mão do controle e permitir que Deus mostre que Ele está no comando. É acreditar que mesmo no silêncio, quando parece que nada acontece, o agir de Deus já começou, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Lá em Jó 42 diz assim: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você crê nessa palavra? Eu já começo aqui, falando para a tua vida que nenhum dos planos de Deus, que Deus desenhou para você, será frustrado. Talvez o plano que você fez para si mesmo pode até falhar. Talvez o que você idealizou para sua história não se cumpra. Mas o que Deus escreveu ninguém pode apagar. Olhe para a vida de Jó. Ele tinha tudo: saúde, riqueza, família, amigos, bens. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas mesmo sendo rico, Jó não confiava no ouro, não confiava na prata, não confiava nos camelos. A confiança de Jó estava em Deus. E aqui nós temos uma lição poderosa. Não adianta você ser o homem ou a mulher mais rica do mundo se você não tiver a presença de Deus. Tudo será vazio. Quantas vezes nós ouvimos ditados como: o dinheiro não compra tudo? E alguém responde: mas manda aí buscar. Pois eu te digo, só existe um que manda buscar todas as coisas. É o nome dele, é Deus. Ele manda, ele faz, ele sustenta. Se ele disser haja, vai haver. Se ele disser cure, vai curar. Se ele disser abra, a porta vai se abrir. Se ele disser também fecha, ninguém mais vai poder entrar. Jó nos dá um exemplo aí extraordinário. Quando seus filhos estavam em festa, quando se reuniam para banquete, Jó não estava lá bebendo, se divertindo, se perdendo. Sabe o que ele fazia? Ele se posicionava em oração. Ele oferecia sacrifícios a Deus por seus filhos. Ele dizia: pode ser que algum dos meus filhos tenha pecado. Então ele oferecia holocausto para buscar perdão. Que lição! Muitas vezes nós somos rápidos em ofertar e sacrificar no altar, pedindo coisas para nós mesmos. Um emprego, um carro, uma casa, um casamento. Mas quantas vezes nós oferecemos algo diante de Deus em favor dos nossos filhos? Quantas vezes você já se colocou no altar para pedir perdão a Deus pelos erros dos seus filhos? Quantas vezes você já sacrificou pela restauração espiritual da sua família? Jó nos ensina que ser pai e mãe, segundo o coração de Deus, é interceder pelos teus filhos. Mesmo quando eles não estão perto, mesmo quando eles estão distantes, mesmo quando estão errados. E muito hoje eles dizem: meu filho se perdeu, não tem mais o que fazer. Jó nos mostra outra postura. Ainda que meu filho peque, eu vou sacrificar por ele, eu vou interceder por ele. Isso é o coração de Deus. Sabe o que acontece? O inimigo que anda rodeando a terra observa isso, ele vê a fidelidade de Jó, e ele vê a entrega de Jó, ele vê a devoção de Jó, e então ele se apresenta diante de Deus e pede permissão para tocar nos bens de Jó. Só que o inimigo não toca sem que Deus permita. E se Deus permite é porque Ele confia em você. Deixa eu te falar uma coisa muito séria, escute com atenção. O que você está passando aí hoje não é porque o inimigo tem autoridade sobre você, porque ele não tem. Se ele está tocando é porque Deus achou graça em você. Deus está dizendo: pode tocar, porque eu confio no meu filho, eu confio na minha filha, e ele não vai me negar, não vai desistir. Talvez hoje você esteja chorando, talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja olhando para a sua vida e dizendo: parece que perdi tudo. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: não é derrota, não é confiança. O que você precisa é crer, o que você precisa é confiar. Eu permiti porque sei que você aguenta, eu permiti porque sei que você é fiel. Olha para a vida de Jó, ele perde tudo, ele perde seus bens, seus filhos, saúde, apoio, mas mesmo assim ele não nega a Deus. A fé de Jó não estava nas coisas, a fé de Jó estava em quem Deus é. Quantas vezes nós vemos pessoas dizendo glória a Deus, quando está tudo bem, emprego, carro novo, saúde perfeita, mas quando vem as perdas,
Aí começa a murmurar. Aí elas desistem. É nesse ponto que Jó se torna um exemplo eterno. Ele não entendeu o silêncio de Deus, ele não entendeu as perdas, ele não entendeu as dores, mas ele permaneceu fiel. Ele suportou, ele não deixou de acreditar, ele ainda disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Sabe o que isso significa? Posicionamento. Significa que a fé verdadeira não é baseada no que você tem, mas no que você crê. Fé não é emoção, fé é decisão. É olhar para o céu e dizer: Deus, mesmo sem entender nada, eu confio em Ti, Senhor. E quando o inimigo pensou que Jó ia desistir, sabe o que aconteceu? Deus virou o cativeiro de Jó. A Bíblia diz que o Senhor deu a ele o dobro de tudo do que ele tinha. Mas repare só, isso só aconteceu depois que Jó orou pelos seus amigos. Olha que coisa forte, Deus restaurou Jó quando ele orou por aqueles que os criticavam, por aqueles que o acusaram, por aqueles que não entenderam a sua dor. Isso é posicionamento. Isso é viver acima das circunstâncias. Em nome de Jesus. O tempo da restituição está chegando. O tempo do dobro está vindo. Mas para isso você precisa se posicionar em fé. Você precisa perdoar, aprender. Você precisa orar por aqueles que te feriram. Você precisa se colocar diante de Deus com fidelidade, mesmo sem entender os porquês. O inimigo não tem a última palavra sobre a tua vida. A última palavra vem de Deus e Ele está dizendo hoje: eu sou o Senhor e nenhum dos meus planos pode ser frustrado. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Os homens podem até duvidar, mas Deus vai cumprir. Você pode até estar chorando agora, mas a alegria virá pela manhã. Então se posicione, diga como Jó: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não é talvez, não é quem sabe, mas é certeza. Hoje Deus está renovando tuas forças. Ele está dizendo: filho, confia em mim. Eu não perdi o controle da sua vida. Eu sou Deus e os meus planos vão se cumprir. Amém? Se você chegou até aqui, Deus te trouxe para ouvir essa palavra. Ele sabia que seu coração precisava ser lembrado de uma verdade eterna, que os planos dele não podem ser frustrados. Você pode ter perdido coisas, pessoas, pode ter se afastado, portas podem ter se fechado, mas nada disso anulou o que Deus escreveu para você. O inimigo não tem autoridade de apagar o que já foi decretado do céu. E hoje o Senhor te convida a se posicionar. A mesma fé que sustentou Jó é a fé que vai sustentar você. A mesma fidelidade que restaurou Jó é a fidelidade que vai restaurar a sua vida. O mesmo Deus que devolveu o dobro para Jó é o Deus que vai te surpreender. Então receba essa palavra, receba ela de coração aberto e lembre-se: o que parecia fim vai ser o recomeço. O que parecia perda vai ser restituição. Declare com autoridade: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Coloca aqui: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a tua vida, a tua família. Se você sentir no coração, deixe o teu nome aqui nos comentários. Em nome de Jesus. Amém.